Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 16. Nós vamos pegar o finalzinho do capítulo 15, 26 e os primeiros versículos do capítulo 16. Nesta quinta de adoração, nós temos o privilégio. Por que o privilégio de sermos contemplados com ela? Hoje é o dia de Santo Antônio, um dos santos mais famosos, se não o santo mais famoso, né? E aí eu retiro Nossa Senhora e São José dessa parada, para colocar os santos, né? As pessoas comuns como nós, que se tornaram santos pelo seu amor e dedicação, oferta total a nosso Senhor Jesus Cristo. O mais famoso no Oriente e no Ocidente, Antônio é conhecido, venerado e amado. E ele foi conhecido como Arca do Testamento. Ele tinha na sua mente o Evangelho do Senhor e no seu coração, né? Decorado, né? Guardado na mente e no coração, né? Decor. Né? Ele trazia a vida de Cristo. Ele não precisava ler. Veja que coisa interessante. Ele guardou todo o Evangelho. Ele guardou dentro do seu coração. Tamanha era a sua paixão, o seu amor a Cristo e a palavra da verdade, um pregador da verdade, enviado pelo Papa para combater os hereges do seu tempo, as heresias do seu tempo, que queriam colocar a igreja de Cristo e toda a cristandade em perigo. Quantas almas se perderam com a heresia albigense? Quantas almas se perderam no meio dessa história? A cada tempo, minha gente, a igreja é açoitada por uma heresia. E Santo Antônio, como um grande guardador da palavra da verdade, os santos padres utilizavam da sua eloquência para que ele combatesse as mentiras. Porque as heresias são um conjunto de mentiras ou falsas verdades anunciadas como se fosse a verdade verdadeira. Mas a própria igreja, guardiã da palavra da verdade, vai dizer: nenhuma verdade ela é verdadeira fora de Cristo. Parece redundante, mas não é. É isso que nosso Senhor está dizendo para nós. Então, o nosso privilégio é estarmos nesta quinta de adoração, no dia deste grande pregador do Evangelho, cuja língua está intacta há mais de 800 anos, há quase 800 anos. Santo Antônio morreu em 1231 e a sua língua, como é que ela pode sobreviver um órgão do tecido humano tanto tempo se não for a graça de Deus? Tamanha era o seu amor a Cristo, tamanha esse órgão fonético. Sem a língua nós não falamos. Você sabia disso, né? Que a gente só consegue falar porque nós temos a língua. Conseguimos falar palavras inteligíveis. Se porventura, em alguma doença, enfermidade ou uma anomalia, perdermos a língua, não conseguimos falar. Ou seja, Santo Antônio falava a palavra da verdade que ele trazia no coração. E é isso exatamente que eu quero trazer para você. Quando vier o Espírito da verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Foi aquilo que Jesus prometeu durante todo o seu tempo e ao final da sua vida pública. Ele precisava ir para que o Espírito da verdade convencesse o nosso coração a respeito de todas as palavras que ele anunciou, a respeito de tudo aquilo que ele ensinou, ou seja, o seu evangelho, a vida segundo Cristo, que era o que Santo Antônio pregava, a palavra da verdade, a sua língua. Santo Antônio é doutor da igreja, martelo dos hereges, assombro dos demônios. Foram os títulos que a igreja deu a ele. Os santos padres deram esses títulos a Santo Antônio. E o Papa Leão XIII, já mais próximo de nós, na virada do século XIX para o século XX, celebrando Santo Antônio, ele vai dizer assim, entre a guerra de Pádua e Lisboa, né? Santo Antônio nasce em Lisboa e morre em Pádua, nasce em Portugal, é o patrono de Portugal e morre
em Pádua, porque depois que veio do Marrocos, foi na Itália o seu território de maior evangelização, e na França, onde os papas enviavam Antônio para defender a igreja, como eu falei, dessas falsas mentiras. Então ele morre lá em Pádua. Aí fica aquela guerra entre Portugal e Itália, e aí o Papa Leão, ele dissolve esse enigma dizendo: Santo Antônio é o santo do mundo inteiro. Pronto, é o santo da Tapera. É o santo de uma paróquia lá no Caxambi, pertinho da gente. É o seu santo querido, é o santo do nosso coração. Diga-se de passagem da Uana, que é devotíssima de Santo Antônio, e eu devo parte da minha evangelização na minha infância e adolescência a Santo Antônio. Por quê? Porque a comunidade de minha avó morava, quer dizer, ainda estou me acostumando com a ausência de minha avó, que partiu no mês de março, está em festa. A nossa comunidade rural, de 2.000 e poucos habitantes, está lá em festa hoje, aquela comunidade em torno deste que é a Arca do Testamento. O doutor evangélico, Santo Antônio é doutor da igreja. Por quê? Pregava a palavra da verdade. Um homem rico, filho único dos bulhões, uma grande família portuguesa, que deixou tudo, abnegou-se para botar Cristo acima de todas as coisas. É isso que o Espírito Santo faz na vida da gente. Ele separa. Ele não só separa o joio do trigo, ele nos separa da mentira, ele nos separa dos egoísmos, porque não tem como um coração ser egoísta e generoso ao mesmo tempo. Não tem como um coração ser apaixonado pelo poder, pela ganância, pelas coisas deste mundo e fazer-se de humilde. As coisas não combinam. Não batem, porque em algum momento, alguma hora, a mentira cai por terra. Nenhuma mentira dura tanto tempo. Somente a palavra da verdade atravessa gerações e milênios. Esta é a igreja de Cristo. Quantas fés subiram e desceram? Quantas identidades nasceram e caíram? Quantas heresias foram e passaram? Mas a palavra da verdade dura para sempre. E é esta palavra que sustenta a igreja. Porque a palavra da verdade é Cristo, o eterno do Pai que se fez carne e deu a sua vida por nós. É a única coisa que convence o coração humano. É Cristo, o Senhor do céu e da terra. O meu Senhor e o seu Senhor. Por isso nós clamamos: Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós aguardamos o retorno do Rei. Nós aguardamos a vitória da verdade sobre toda mentira e sobre toda loucura deste mundo. Sim ou não? Você não aguarda a vitória de Cristo sobre toda mentira que o nosso mundo está vivendo? Eu aguardo a libertação definitiva das famílias. Eu aguardo a libertação de todo o cativeiro de morte, que inúmeros corações estão amarrados, escravizados, engendrados numa vida ilusionária e idólatra. Sim ou não? Em uma geração ancorada nas coisas da terra, tem uma palavra para isso. Com o progresso da ciência, da técnica, alcançamos o poder de dominar tudo, a natureza, gerar animais. E quase que estão aí, a ciência em suas tecnologias e progressos, querendo dominar a criação de um ser vivo humano. Veja o que é que o Papa Bento nos ensina sobre isso. O que é que ele fala sobre esta palavra? Uma palavra de mentira versus a palavra da verdade. Ele vai dizer: todas essas forças manipulam os elementos, querem fabricar seres vivos, chegando quase até o próprio ser humano, brincando de ser Deus. Nesta situação, nos parecemos como Babel. Como Babel. E quando o homem quer ser Deus, continua o Papa Bento, podem unicamente acontecer uma coisa. O ser humano, quando quer tomar o lugar de Deus, só uma coisa pode acontecer: ele se autodestruir.
Não é isso que está acontecendo? O ser humano, quando quer ser Deus, que domina técnicas, domina ciência, criam-se coisas, fabricam-se, criam-se não, que quem cria é Deus, fabricam-se coisas, vários elementos. O que é que o ser humano pretende quando ele acha que pode todas as coisas? Ele quer matar, ele quer dominar, ele é corrupto aos extremos porque serve ao dinheiro e serve ao poder. Qual é o fim desse ser humano? A dominação e a morte. Ele quer dominar pelo medo, pelas armas, pela confusão e pela guerra, as mentes dos seus próprios semelhantes. Criam-se todas as espécies de doenças para dizimar, para controlar a natalidade, para controlar a quantidade de pessoas na terra. Eles criam fatos, verdades, criam ilusões e acreditam nas suas próprias mentiras. O ser humano está idólatra. O ser humano faz-se de Deus e não é diferente nas nossas comunidades religiosas, paroquiais. Fingimos acreditar nas mentiras que pregamos, porque queremos nos tornar semelhante a Deus, magnânimos, onipotentes, para controlar e você dizer sim a tudo aquilo que eles querem. Isso é um fracasso. É o fim das relações humanas. É a nova Babel. E o que é que acontece com Babel? Ela é destruída. Por quem? Por Deus? Por eles mesmos. Porque na confusão, qualquer coisa que a gente constrói cai. O que é que Santo Antônio nos ensina quando ele prega o evangelho da verdade? Ele contrapõe as realidades humanas com aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito nos eleva a Deus. O Espírito nos coloca no amor, no perdão, na vivência da comum unidade, porque a graça mais linda de uma vida em Deus é a unidade. Nós queremos o bem dos nossos semelhantes. Nós queremos a transformação do mundo. Nós queremos que todos experimentem um amor que muda tudo, que dá sentido a todas as coisas, como mudou a vida de Antônio e como fez Antônio mudar a sociedade do seu tempo. O homem fazia tanto milagre, que em menos de um ano ele foi canonizado, a canonização mais rápida da história da igreja. O homem fazia milagres em vida porque ele amava a Cristo e Cristo era a sua verdade, era o que sua língua anunciava. Era o que a sua vida testemunhava, porque essas pessoas que querem ser as detentoras da verdade e as dominadoras deste mundo tenebroso com as suas mentiras creditadas como verdade, a sua vida é um fiasco. Então elas precisam impor pelo poder. É este mundo doente que quer impor a todo custo. Você vê a imposição a todo custo. Nós estamos lutando por um PL para salvar vidas. Nós estamos assinando petições para o Congresso Federal aceitar a palavra da vida, porque eles são adoradores da mentira. O nosso mundo, adoradores da palavra que mata ao invés da vida. Então Santo Antônio, que viveu a sua vida para anunciar este Espírito, que é a palavra, que é a verdade, que defende o ser humano de si mesmo e nos eleva às alturas de Deus, porque o homem sem Deus se torna fracasso, se torna pó, capaz de autodestruir-se. E aí nós temos vários exemplos, e eu costumo falar de uma série polêmica de certo, que passou em um stream, chamado Round 6. Com brincadeiras inocentes, matavam uns aos outros em busca do dinheiro. Era por um dinheiro, tinha que alcançar aquele dinheiro. Parece-me um programa, né? Parecido, vamos eliminando. Mas eu quero falar desta série, porque ela eliminava com morte mesmo, sangrenta.
Então, não importava se seu colega, se você tinha feito certo relacionamento de amizade ali, o importante era que você, por causa do dinheiro, podia matar. Podia tudo naquela brincadeira infantil, batatinha quente. Então, as pessoas começaram a matar, e quem ficasse por último ficava no bilhardário. Quem estava por trás daquela brincadeira, aí é que é o segredo. Por quê? Porque somos uma sociedade marionete daqueles que são apaixonados pela mentira, servos de Satanás, que odeiam as Sagradas Escrituras, que odeiam a Santa Igreja Católica, que odeiam os nossos dogmas e a nossa doutrina, odeiam a nossa moral. Estão aí patrocinando. Padre Jonas disse que o projeto da M Almas precisava de muito, muito dinheiro para que nós pudéssemos levar a vida, porque tem muitos empresários, os globalistas, tem muita gente injetando muito, muito dinheiro para nos destruir. Era necessário injetar dinheiro para salvar. Então, por trás daquela cena, aparentemente de uma brincadeira infantil, eu repito, tinham multimilionários, metamilionários, cansados, fanfarrões da sua vida sexual terrível, cansados da sua heresia, do seu ser Deus. E, ai, cansei de tudo, não tem mais nada que me alegre. Deixa eu ver o ser humano se matar. É isso que estava por trás daquela aparente brincadeira. Satanás quer ver a gente se matar. Sabia disso? E batendo palma para o Supremo Tribunal Federal de uma nação, o que é proibido para animal. Ai, segura, Alexandra, tua língua, porque tu não é Santo Antônio ainda não. O que é proibido para animal, ele deixa para uma mãe matar o seu próprio filho no ventre. Isso só pode ser um absurdo. Não aceita, Brasil. Nós não aceitamos isso. Eu não sou um animal. Eu sou católica. E você deve dizer aí de casa a mesma coisa. Porque enquanto tinha milhares de pessoas defendendo a vida, tinha um tanto de milhares que assinou a favor da morte. E sabe qual é a linguagem que eles utilizam? Parece boa. Parece apenas uma brincadeira de criança. Sabe o que é que eles utilizam? Não é sobre a criança, é sobre a mãe. Se não for Satanás, o pai dessa frase, eu não sei quem é. Porque Jesus não é. Jesus não é. Jesus não é. Não é sobre a criança, é sobre a mãe. Eu quero te dizer, não é sobre a vida, é sobre a morte, não é sobre a luz, é sobre a treva, não é sobre Cristo, é sobre Satanás. A quem você serve, Brasil? A quem você serve? Canção Nova, Rio de Janeiro, o teu Redentor está vivo e Ele é o teu Senhor. A quem você está servindo quando tem um Redentor no topo de uma montanha mais alta da sua cidade? A quem você está servindo? Ao Espírito da verdade ou à treva? Santo Antônio dizia assim: quando te sorriem prosperidades mundanas e prazeres, não te deixes encantar. Não te apegues a eles. Suavemente eles entram em nós, mas quando os temos dentro de nós, nos mordem como serpentes. Tem uma serpente te corroendo no pecado. Tem uma serpente que bate todo dia na porta da tua casa. Brandamente, parece coisa boa, mas quer destruir tua família. Quer destruir o teu jovem. A tal da geração Z, que eles começaram a dividir, a seccionar. Deixa eu dizer para a geração Z, Y, H, J, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Vamos dar uma salva de palmas para isso, porque foi bom. Jesus Cristo, Ele atrai ontem, hoje e sempre. Vai atrair. Atraiu, atrai e atrairá. Porque a verdade encanta mais. A serpente, ela tem o poder de envenenar. Ela faz aquele encantamento.
mas quem dura para sempre é a verdade. Como uma luz, como um farol que na parte da tarde nós vamos compreender melhor sobre isso. E vai dizer assim Jesus no evangelho do qual Santo Antônio se tornou arca, doutor evangélico. Quando, porém, vier o defensor que eu vos enviarei, o Espírito da verdade, olha que coisa linda, que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim. Não espere que na mentira você encontre a luz, que no espírito da treva você encontre a felicidade. Não existe, não tem água e óleo, não dá para misturar as coisas, não tem como buscar a luz na treva e vice-versa. Não dá para ficar em cima do muro. Tem muitas metáforas e histórias que são contadas a respeito da mentira, da verdade, a respeito do morno, a respeito do cima do muro. Escolhe, meu caro. Escolhe, minha irmã. Família, jovem, sois fortes. Deixa a palavra de Deus vencer em você, porque um dia nós fomos jovens e ela está vencendo. Eu quero que vença até o fim. É luta, é esforço, é escolha, é posicionamento. Nós estamos na plenitude dos tempos. Nós estamos clamando, vem Senhor Jesus, profeticamente diante dessas coisas todas que nós temos que denunciar. O que é que você quer? Eu quero o retorno do meu rei. Eu quero novos céus. Eu quero nova terra. Eu quero uma vida de luz. Eu quero estar ancorada na verdade que liberta, que sara, que cura. Agora a gente quer buscar verdade que liberta, que sara e que cura onde adoece, no lugar da mentira, no lugar do falso Deus. Da falsa liberdade e da falsa cura, porque a gente não tem mais paciência. E deixa eu te dizer que a paciência é uma virtude dos humildes, daqueles que reconhecem que sem Deus nada podem fazer, daqueles que reconhecem-se necessitado e que precisa esperar a ação de quem está para cima. Lembrem-se sempre que o espírito é elevação, a carne é deteriorização. O espírito sobe, a carne desce. As nossas escolhas, quando elas são carnais, humanas, elas são impositivas. Elas não trazem paz ao coração. Elas ferem o que está do nosso lado. Mas quando é de Deus, às vezes causa um ranger, mas depois soa pacífico. Presta atenção, estamos perdendo o espírito da verdade, porque é Ele quem nos ensina a discernir o bem do mal. Pede o Espírito Santo, que é Ele que ensina. A gente está ficando bobo. Olha, eu vos disse estas coisas, João 16:1. Para que vossa fé não fique abalada. É Jesus quem está ensinando a igreja a ser igreja. A palavra da verdade que une, que protege aquela igreja que nascia. Porque a palavra da mentira destrói muitas vezes no ventre, destrói no berço, destrói no lar, destrói na casa, destrói no coração. O Senhor está dizendo para que vocês não se abalem, é para a edificação da fé, é para que vocês fiquem despertos. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Quantos de nós estamos servindo ao espírito da treva, achando que está julgando, julgando, está matando, julgando que está fazendo um bem social, está destruindo uma obra, achando que está fazendo um bem para si próprio, para o seu ego, para a sua própria vontade, porque o poder cega tanto quanto o dinheiro e a fama. Cuidado, Igreja Católica. Nós estamos do lado do rei, do espírito do mundo, egoísta, dividido, idólatra, mentiroso, ou do Senhor que é a unidade. Vou ler uma outra coisa, porque já se aproxima o rei. Quero trazer para você uma outra fala sobre Pentecostes.
O que foi que aconteceu quando Jesus disse que ele precisava ir? Eu preciso ir. Se eu não for, põe os teus olhos no versículo 7. João 16, 7. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do nosso advogado. Nós precisamos do Espírito da verdade, aquele que me ensinará e te ensinará a discernir, ou seja, a separar, dividir o da direita ou da esquerda. E aqui eu quero falar do Evangelho. Dos benditos do meu Pai que vão para o lado direito e dos malditos que vão para o lado esquerdo. Aqui eu estou falando da palavra discernir. É separar, entender, compreender, para escolher. Então nós precisamos dele para aprender a julgar. Prestar atenção no que o Senhor está falando, porque pode existir muitas vozes julgando ser a verdade, mas a verdade é uma só. O Papa Bento vai dizer na carta dele sobre a verdade: Veritatis Splendor. A verdade é uma. Se concentra numa pessoa. Traz como sua plenitude alguém. Se a verdade não nos conduz ao bem maior, que é Cristo, ali não está a verdade. E aí ele diz assim: o chefe deste mundo está condenado. Mas ele faz muito barulho, tá? Mas ele está condenado. Não sois capazes de compreender agora, mas quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda verdade. Versículo 13. Porque ele não fala por si mesmo, mas fala por mim. E me glorificará naquilo que há de vir. O Espírito falará de mim. Ou seja, o Espírito da verdade revelará aquele que é a plena verdade. É ele que nos fará declarar diante de todos os deuses do tempo que Jesus é o meu Senhor. Então, o que é que acontece em Pentecostes, nesta cena que o Senhor promete o derramamento do Espírito? O Papa Bento vai dizer: houve um vento impetuoso sobre Jerusalém. A chama do Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, pousou sobre cada um, acendeu neles um fogo divino, um fogo de amor capaz de transformar. O receio, o medo desapareceu. O coração sentiu uma nova força. As línguas soltaram e eles começaram a falar com franqueza, com o teor da verdade, de modo que todos pudessem compreender o anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado. No Pentecostes, onde havia divisão e indiferença, surgiu unidade e compreensão. O Pentecostes, a vida no Espírito, é uma força de amor capaz de transformar. A vida na carne é uma força odiosa. Eu penso em mim, eu quero, egoísta, muito para mim, zero para você. Se não fosse assim, não existiria tantas diferenças e tantas divisões nesse mundo. Se não fosse assim, na primeira oportunidade que você tem, você se perde, porque ganhou um pouquinho mais. Olha a parábola daquele rapaz que recebeu perdão do seu chefe e não foi capaz de perdoar o seu colega. Porque a gente vai se perdendo nas coisas deste mundo quando o nosso coração não está muito alinhado com Deus. Eu quero pedir ao ministério que já comece, que volte, porque o Senhor está às portas. Falta-nos pouco minuto, pouco tempo, para que a gente receba o Senhor, que é a verdade. É Ele que nos ensinará. Se você quer aprender alguma coisa, peça o Espírito Santo. Se você quer continuar firme na escolha do Senhor, peça o Espírito Santo. Porque aquilo que aconteceu em Pentecostes contrapõe o que aconteceu em Babel. E deixa eu te dizer, Santo Antônio pregava com
tanto poder no Espírito, que aquilo que ele pregava, semelhante ao que aconteceu no Atos dos Apóstolos, que aquilo que o Papa Bento diz aqui agora, que eles falavam com tanta franqueza, com tanta verdade, com tanta força, e todos aqueles povos que estavam ali de diversos países compreendiam, porque era a língua da unidade, era a língua do amor, diferente, era a língua da construção, é a língua que leva para o alto, diferente de Babel, que era a língua da confusão, ninguém se entendia, por isso brigavam, por isso entre si derrubaram, destruíram a própria edificação que estavam construindo para se associar, para se assemelhar como deuses de si. O que Santo Antônio fazia em sua pregação era semelhante a isso, porque na sua fala ardia o peito de quem recebia, porque Santo Antônio pegava o Espírito, porque ele pregava a verdade. Os franceses entendiam o português, os italianos entendiam o português, por onde ele passava, as ilhas, por onde ele dizia, onde ele anunciava o evangelho da vida, a palavra da verdade, todos lhe eram capazes de entender. Olha que coisa linda, vai dizer as biografias de Antônio, que todos eram capazes de compreender. Porque a linguagem do Espírito, ela convence o coração. Quando nós não conseguimos discernir o melhor caminho, é porque não estamos afinados, eu repito. Hora de parar. Hora de voltar a encostar a sua cabeça e o seu ouvido no coração do Mestre. Porque o chefe deste mundo está condenado. Mas o condenado quer levar-nos à sua condenação. Para não sucumbirmos à queda, é preciso estarmos ancorados em Cristo, o único e verdadeiro Senhor. É a esta linguagem que nós devemos ouvir. É a esta proposta que nós devemos escolher e aceitar. Então, é sempre uma questão de escolha. Qual é o lado? Qual é a postura? Em que onda você quer seguir? Nos esforços para manter-se. E eu gosto dessa expressão, custe o que custar, custe a vida. Como eu gosto de falar dos mártires recentes da Revolução Mexicana. Um padre que morreu fuzilado, e eu gosto sempre de falar, se já ouviu, eu ouvi de novo. Que foi fuzilado com a cruz na mão, declarando viva Cristo Rei. Mas não cedeu às mentiras e às opressões desse mundo. E na sua mão direita estava o rosário. E ele gritou viva Virgem, porque ele não podia sucumbir à queda deste que é o condenado. Às vezes, falar a verdade custa a vida. Custa algumas amizades. Custa posicionamentos. Mas ela vale mais. Porque no tempo oportuno é a verdade quem vai lhe defender. Não é a mentira. No tempo oportuno brilhará a luz da verdade. No tempo da glória, entre as heresias e as loucuras também do tempo de Antônio, venceu o martelo dos hereges. Venceu Antônio. Venceu aquela arca. Venceu o assombro. Aquele homem terrivelmente fazia os infernos tremer. Porque a sua pregação era uma palavra que entrava cortando o coração da mentira, rasgando o coração e as mentes daqueles que pregavam uma falsa doutrina e esmagava em migalhas o inferno inteiro. Que a Canção Nova seja para você uma boca. Que esta palavra seja para você uma seta, um rasgão no teu peito, para que você custe o que custar, escolha a verdade e a palavra da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ficar em pé, porque o Senhor já se aproxima de verdade.
E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça. Quero te chamar a Regina, nós já vamos já sair daqui. Para que no centro brilhe o Senhor. O Senhor está se organizando para subir. Porque é assim as coisas de Deus estão para o alto. Mas há dentro de nós um trono. Fecha os seus olhos e inclina a tua cabeça para dentro do teu coração. É preciso que o Espírito da verdade venha. E ele venha do mais íntimo de nós. É preciso uma amizade com o Espírito. Porque ou a gente é amigo do Espírito ou é amigo da vontade da carne. E as duas coisas não se combinam. É tudo sobre você e Deus. Sobre eu e Deus. Sobre luz e trevas. Sobre bem e mal. Não tem outra medida. Não tem outro lugar. Qual é a linguagem que você quer falar? Qual é a vida que você quer viver? Qual é o espírito que você quer ardendo no seu peito, igreja? Olha para dentro de si, confronte-se, confronte com seus quesitos, com as suas histórias, confronte-se com seus próprios questionamentos e veja o que você está escolhendo. Confronte com a sua identidade, confronte as escolhas carnais que você está fazendo, gananciosas, egoístas, para destruir. A sua família é uma obra de Deus, não destrua. A sua comunidade é uma obra de Deus, não destrua. A sua paróquia é uma obra de Deus, não deixe ela se destruir pelos seus egoísmos, pela sua mentalidade. Eu estou falando para católicos. E aí você que está aí passando por esta igreja, por este canal, por este streaming, aí onde você estiver, não deixe a obra de Deus, que é você, seja destruída pela sua incapacidade de buscar a verdade. Porque a verdade nos compromete, mas ela nos liberta. E aí eu não sei o que você quer. Porque o príncipe deste mundo foi condenado. E se você estiver aliado com seu coração ao condenado, condenado você estará. Mas aqueles que são do Senhor subirão. Aqueles que são do Senhor terão seus corações livres. Aqueles que são do Senhor terão suas línguas restauradas. Aqueles que são do Senhor elevar-se-ão com a sua casa às alturas da vida, da luz, da libertação, da vida com sentido e da felicidade prometida. Porque o projeto de Deus para nós não é sofrimento, não é lágrima, não é choro, não é doença. Não! O projeto de Deus para nós é vida e vida abundante. Jorrada do teu peito, jorrada do teu lado, jorrada do coração santo de nosso Senhor, que celebramos neste mês. Jorrada da vida nova que Ele trouxe do alto da cruz. Deseje essa vida, confronte a sua vida com a vida de Cristo e deixe Ele passar no teu meio, e deixe Ele adentrar em tua casa, e deixe Ele transformar a tua mente. Porque a palavra da verdade se fez carne, a palavra da verdade se fez rosto, a palavra da verdade se fez coração, para nos amar, para nos restaurar, para nos transformar. Então deseje, então queira restauração, então queira transformação, então queira vida nova. Brasil, mundo, Rio de Janeiro, queira vida nova. Meu Nordeste queira vida nova. O Sudeste queira vida nova. O Centro-Oeste queira vida nova. O Sul do nosso país, tão sofrido e marcado nesses tempos, deseje vida nova. Sul do Brasil, deseje o Espírito Santo, o povo santo. Deseje Deus, deseje Deus. Igreja, leste, sul, norte do nosso Brasil, deseje o Espírito Santo. Deseje Deus, a vida nova e a palavra libertadora que Ele trouxe para nós. Eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero o Seu Espírito. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Oh, Shiralarie. Erga seus braços para o alto agora e ore no Espírito e deseje o Senhor. Ele está no meio de nós, Ele passa no meio de nós. Eu te desejo, Jesus. Oh!